Tá difícil para muitos políticos admitirem, mas o Pablo Marçal está dominando as eleições em São Paulo. Essa é a grande verdade. As próprias pesquisas já mostram isso e as ações, as atitudes de grandes apoiadores e de políticos têm mostrado essa força do Pablo Marçal nessa disputa eleitoral. No dia 7 de setembro, ele, sem querer querendo, causou um maior tumulto, né, naquela manifestação na Avenida Paulista, no evento que foi realizado pelo pastor Silas Malafaia, organizado pelo pastor Silas Malafaia. O trio elétrico era dele, deu até confusão. A Zambelli até brigou lá, criticando porque não teve acesso a esse trio elétrico, acabou ficando um caminhão menor. Foi uma confusão enorme. Grandes bolsonaristas, né, populares dentro do grupo ali, não conseguiram também subir no caminhão, porque, segundo a própria Zambelli, só subia quem o Malafaia queria. Mas mesmo depois de tudo aquilo, quando o Pablo Marçal chega, ele muda completamente o cenário. E inclusive ele chegou depois do evento, mas ainda assim dominou a cena. E eu vou mostrar por quê. Fica comigo, eu vou mostrar daqui a pouquinho qual foi, na minha opinião, a grande vitória daquela presença do Marçal ali. O que isso causou? O que isso causou? Bom, você sabe, depois de tudo aquilo, houve uma confusão, porque disseram que impediram a subida do Marçal no trio do Malafaia. O Malafaia teve que fazer o quê? Um vídeo bem aquele estilo dele, criticando, detonando, né, dizendo aquelas palavras do jeitinho que ele sempre costuma dizer contra o Marçal. A gente vai ver agora esse vídeo e daqui a pouquinho eu vou mostrar para você qual foi, na minha concepção, a grande vitória do Marçal sobre isso. Mais do que isso, mais do que isso. Vamos acompanhar? Olha o que disse o Malafaia. Povo abençoado do Brasil, eu quero falar sobre Pablo Marçal nas manifestações do 7 de setembro. Em primeiro lugar, para que não haja dúvida, eu quero dizer para vocês que nas últimas 3 campanhas eleitorais de prefeito, tanto o Rio como São Paulo, eu não apoio ninguém no primeiro turno. Eu ajudo meus vereadores. E no segundo turno, sim, eu faço uma escolha. A prova. Quando ele fala, eu apoio meus vereadores, você sabe, ele está se referindo aos vereadores da igreja, né? A igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tem os seus candidatos, tanto no Rio quanto em São Paulo e até em alguns outros estados, tanto é que na eleição passada. Enfim, vamos seguir, senão eu vou estender demais esse vídeo. E aí ele mostra a mensagem que ele publicou no Twitter. Que eu não estou apoiando o prefeito de São Paulo nem ninguém, é que eu coloquei esse Twitter aí, ó. Tá aí no Twitter, ó. A quem interessar. Se caso um invasor de propriedade alheia Boulos for para o segundo turno, quem for contra ele, conte comigo. Agora, isso é importante, porque isso aqui marca, talvez, na minha opinião, um compromisso do pastor Silas Malafaia com quem for contra o Boulos para o segundo turno. Porque as pesquisas estão mostrando que em São Paulo o Marçal tem grande chance de ir para o segundo turno. Você gosta dele ou não, você tenha, sabe, empatia com ele ou não, ele tem grande chance de ir para o segundo turno. Essa é a grande verdade. Agora, no Rio de Janeiro, o Ramagem tá difícil de ir para o segundo turno, né? Nem sei se vai ter segundo turno no Rio de Janeiro. Nem sei. E lá também, onde o Malafaia poderia estar envolvido na campanha do Ramagem, parece-me que não está. Não sei se é de propósito, porque todo mundo sabe. Há um alinhamento muito fino, né? Muito, sabe, entre o Malafaia e o Eduardo Paes. Não é só o Malafaia, não. A maioria da galera gospel está com o Eduardo Paes e é muito criticada por isso, porque Eduardo Paes, obviamente, tem como seu, não vou dizer mentor, mas o seu grande aliado político, o Lula. Apoiar o Eduardo Paes não seria também apoiar o Lula? Muito se critica o carnaval do Rio de Janeiro, né? Os evangélicos fazem trilhões de vídeos, tá vendo aí, isso quer a volta do Jesus, o Apocalipse, aquela coisa toda. Mas quem financia o carnaval do Rio de Janeiro é o Eduardo Paes. Ele é quem patrocina toda aquela situação lá, que a igreja é contra. Mas na eleição o Malafaia tá pianinho. E tá do lado de quem? Do Ramagem? Não. Então, voltando para São Paulo, ele sabe, né, que em São Paulo, há um mês atrás, a expectativa é que o segundo turno fosse entre Ricardo Nunes e Boulos. Essa é a grande verdade. A expectativa era essa. Só que o jogo virou. O jogo virou. No Rio de Janeiro, o Ramagem talvez nem tenha segundo turno. Então, eu não acho que em São Paulo o Malafaia esperava esse crescimento do Marçal. Aí vem a pergunta. Ele vai cumprir essa palavra e apoiar o Marçal se o Marçal conseguir chegar no eventual segundo turno com o Guilherme Boulos? Será mesmo? Depois do que a gente está vendo aqui?
estava calado, quieto nessa campanha em São Paulo, até que vem as graves denúncias da Folha de São Paulo, com provas sobejas dos crimes de Alexandre de Moraes em mais de 6 gigabytes de conversa do seu principal assessor no STF. Aí, Pablo Marçal tenta lançar uma cortina de fumaça e duvidar dessas denúncias graves e verdadeiras. Eu falei, tá aí o tweet dele depois tu lê. Aí eu mando um Twitter, digo, ei. E o Malafaia já estava esperando, né, uma oportunidade de fato para criticar o Marçal, para ter esse embate com ele, e aí acabou achando nessa situação uma oportunidade ímpar. Mas fica aqui, eu vou te falar daqui a pouquinho quem foi o grande vencedor dessa confusão que aconteceu no 7 de setembro. Peraí. Que história é essa? Que conversa é essa? Tá? Ele me responde, depois eu leio os tweets. Aí eu mando outro em cima dele, que ele deve ficar calado. Aí vem uma primeira pergunta. Por que essa defesa de Alexandre de Moraes? É medo ou acordo? Calma, vamos seguir. Aí vem Bolsonaro e diz assim para mim, eu vou convocar todos os candidatos a prefeito de São Paulo para ir no evento, porque o evento é acima de candidatura. Eu vou já falar para vocês por que eu acho, me perdoe as interrupções, eu preciso falar isso, senão o vídeo cai. Eu vou já falar para vocês quais são, na minha opinião, as causas, né, os motivos pelos quais eu imagino que o Marçal não comprou essa briga contra o STF ou contra o Alexandre de Moraes. Eu falo já. De prefeito, eu falei, perfeito, todos foram convidados. A imprensa e todo mundo passou 10 dias perguntando a ele se ele ia. Pergunta se ele falou alguma coisa calada. E outra, ele que usa com tanta força as redes sociais, por que não usou com força para convocar o povo para o 7 de setembro? Que é a resposta? Porque ele sabia que lá nós íamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Ou ele tem acordo ou tem medo, por isso ficou calado. Eu falo já o que eu penso em relação a isso. Entende? Eu falo já o que eu penso em relação a essa postura do Marçal sobre o Alexandre de Moraes. Agora a prova que ele chegou depois do encerramento, gente. O locutor está falando, muito obrigado, muito obrigado. Ele chega depois que o evento é encerrado, tenta entrar para ir para o palco, o pessoal não dá mais, acabou o evento. Tanto é que deixam ele entrar na área restritíssima, que era só para autoridades quem estava no palco, tanto é que ele sobe na grade. Tá aí a prova, Escute bem, olha o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Esse locutor é bom, tem que tirar o chapéu para ele, hein, cara. Muito bom. Obrigado, nação brasileira! Se você tem alguma dúvida que esse vídeo é uma montagem, entra no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, tem 3 horas do evento. Vai na parte final. Bolsonaro já tinha encerrado, Mas é claro, tudo isso faz parte. O Marçal sabia exatamente a hora que deveria chegar. Ele não ia chegar no momento em que estava acontecendo os discursos contra o Alexandre de Moraes, exatamente porque ele não queria associar a sua imagem a essas críticas. Eu falo já por quê. Nós estamos agradecendo e o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. É a hora que Pablo Marçal chega, depois que o evento foi encerrado. Minha gente, olha o que esse cara utiliza. Ele utiliza uma coisa chamada sofisma. Verdades não conclusivas com o objetivo, isso é meias verdades, de confundir e enganar. Por que esse cara não chegou e não falou a verdade total? Eu cheguei depois que o evento foi encerrado, por isso fui impedido de subir no trio elétrico. Acabou. Isso é verdade, ele não chegou na hora que poderia ter subido para falar. E eu imagino até que se ele tivesse chegado na hora dos discursos, seria difícil para o Malafaia ter deixado lá embaixo o Pablo Marçal, mesmo a contragosto, para evitar a polêmica ou as críticas que certamente se sucederiam dali. Ele certamente teria permitido a subida do Pablo Marçal, mesmo tendo deixado a Zambelli e tantas outras figuras do bolsonarismo embaixo, né? Em outro caminhão e etc. Mas ele teria permitido a subida do Pablo Marçal, certamente, até por coerência, como eu disse, contra a própria vontade, mas teria permitido sim, eu tenho certeza disso. Eu não estava gravando vídeo nem falando nada, mas esse cara é narcísico. Ele é megalomaníaco, ele é soberbo. Ele quer tirar proveito de tudo, ele é lacrador. Ele queria fazer cortes para sua campanha. Ele queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou e não correu risco. E eu repito aqui,
Por que Pablo Marçal só chegou depois do encerramento do evento? Quando eu ouço os caras falar não correr o risco, eu acho ótimo. Eu acho incrível. Porque esses caras têm um discurso de que o Brasil não tem liberdade, de que no Brasil há uma ditadura. E há uma minoria, talvez até uma minoria enorme, de pessoas que vendem essa mensagem. De que no Brasil não tem liberdade de expressão, de que no Brasil é uma ditadura. Aí eles fazem um evento, num ato de 7 de setembro, convocam a população para protestar, o que claramente seria impossível em um país que não tem democracia, em um país que é comandado por um ditador. Fazem um protesto na rua, a prefeitura autoriza, não sei se a prefeitura, se é o governo, mas a prefeitura autoriza esse evento, falam o que querem, chamam o cara que eles dizem que é ditador, de ditador, esculhambam o cara até a quinta geração, dizem que estão correndo risco, e vão para casa quando termina o evento. Você não tem, sabe, prisão, você não tem briga, você não tem ninguém tentando proibir ou cercear esse direito democrático e está na Constituição de 88. E ainda assim se propaga a mensagem de que lá no Brasil não tem liberdade, no Brasil você não pode fazer nada. O Brasil é uma ditadura, você não fala o que você quer, o que você pensa. Vocês conseguem raciocinar e pensar o quão contraditória é essa fala? É uma questão simples, não precisa ser muito inteligente para isso. É só pensar, poxa, esse povo está dizendo que no Brasil é uma ditadura e protestam contra o ditador. Vamos ver o que está acontecendo na Venezuela, que de fato é uma ditadura. Vão olhar o que acontece na Rússia, que é uma ditadura. Vão para Israel, que é uma ditadura, inclusive. Vá protestar contra o Benjamin Netanyahu lá em Israel. Vá para a rua protestar contra o Netanyahu. Que a gente está aqui dizendo, não, mas é lindo, Israel é fantástico. Ditadura. Ou não é uma ditadura? Vá para a Coreia do Norte protestar contra o presidente. Vá para a China protestar e dizer que lá aqui é uma ditadura. Mas no Brasil, você protesta contra o ditador e vai para casa de boa, vem para casa, viva a sua vida tranquila, não acontece nada aqui. Maravilha, né? Aí ele ainda fala, ele não quis correr o risco. Pô, risco de quê? O risco do quê? Porque ninguém foi preso. Qual foi o risco que o povo correu? Eu não vi a polícia, não vi o exército lá. Qual foi o risco, Malafaia? Qual foi o risco? Eu sei qual foi o risco. Sabe qual foi o risco? O risco é o que está acontecendo agora. O risco de vocês terem que estar se explicando. O risco é de vocês terem que estar chamando a atenção das pessoas para o que vocês querem. Perderam o foco. Conseguiram fazer com que o Pablo Marçal ganhasse de novo. Eu vou já falar sobre isso. Sabe por quê? Das duas, uma. Ou medo ou acordo com Alexandre de Moraes. Porque ele sabia que nós íamos pedir o impeachment e denunciar seus crimes. Pediram lá. Essa que é a verdade, gente. Como é que um cara não fala a verdade total, diz meia verdade, dando uma de vítima? Essa direita que não deixou eu subir, querendo tirar proveito. Irmão, o cara é político. Eu vou já falar o que aconteceu, que você não prestou atenção. Certamente você não percebeu o que aconteceu no 7 de setembro. E por que o Malafaia fez esse vídeo, inclusive já anunciou um outro vídeo para detonar o Pablo Marçal. Presta atenção. Você não é vítima, você é lacrador, é mentiroso e manipulador. Agora, Verdade. eu tô ouvindo gente da direita e alguns irmãos evangélicos dizendo assim, pastor Malafaia, não fica contra Pablo Marçal, que você vai ajudar o cara da esquerda. E aí, um momentinho. O nosso caráter é igual ao caráter do PT e de Lula? Quer dizer, presta atenção. Lula e o PT eram arqui-inimigos de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes dele. Quando Alexandre de Moraes começou a perseguir Bolsonaro, Lula e o PT viraram amiguinhos de Alexandre de Moraes. Quer dizer que alguém da direita mente, diz meia verdade, quer tirar proveito daquilo que não ajudou e não construiu, quer lacrar? Nós vamos ficar quietos só porque é da direita? Que caráter é o nosso? Aí os caras estão, a maioria, em um partido que é presidido por Valdemar da Costa Neto. O cara do mensalão. Veja, o cara do mensalão. Você já percebeu isso? Você parou para pensar sobre isso? Não. O cara do mensalão preside o PL do Bolsonaro. O cara do mensalão preside o PL do Feliciano, de um monte de deputado federal evangélico que compõe a maior parte da bancada evangélica é do PL, do Valdemar da Costa Neto. Os caras pedem a bênção pro Valdemar. E agora vem falar, não, porque a gente tem que ter caráter. Caráter? Com o cara do mensalão. O cara do mensalão preside, dá a bênção, esses caras dão a bênção, pedem a bênção a ele. Peraí, Malafaia, peraí, varão. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Meus princípios, que são crenças, valores e caráter,
estão sustentadas em fundamentos. Então deveria ter dito para o candidato dele que enquanto tiver um partido presidido por alguém do mensalão, porque parece que a Lava Jato fez com que apagasse, né, a história do mensalão, do petróleo, aquela nojeira toda que teve. Parece que, sabe, não, ali é tudo porroida, tem um termozinho que a gente usa aqui. Não, cara, ali são criminosos que foram condenados da mesma forma que o PT, da mesma forma que quem foi alvo da Lava Jato. Do mesmo jeito, velho. Mas não, o Lula não pode. Mas o Valdemar pode. É tudo pilantra da mesma espécie. Não tem que separar. Não tem que separar. Se é para ter caráter, se é para ter caráter e princípio, não é para se juntar com essa tropa. Essa é a grande verdade. Vá para um partido pequeno, que não tenha um histórico de perversidade, como tem esse partido, por exemplo. Vá se associar a alguém que talvez não lhe dá uma estrutura. Olha o que o Pablo Marçal está fazendo. E olha que tem problema lá também no partido dele. Mas ele está num partido que foi o único, né? Não é porque ele ele escolheu estar no PRB onde ele está. Mas ele está num partido pequeno, que mal tem fundo eleitoral, mal tem tempo de televisão, mas nem tem. E está fazendo isso que está fazendo, cara. É inocente? Não. Ninguém é inocente na política. Acredite nisso. A questão é, Malafaia ganhou de Pablo Marçal, Pablo Marçal ganhou de Malafaia. Meus princípios não têm vitória nem derrota, tem verdades que norteiam a minha vida. Conversando. Esse cara não é digno do voto da direita, dos evangélicos, nem do povo de São Paulo. Viu aí? Porque mente, deturpa. Esse é o ponto central. Ele não é digno do voto. Tá vendo aqui? Tem verdades que norteiam a minha vida. Esse cara não é digno do voto da direita, dos evangélicos, nem do povo de São Paulo. Porque mente, deturpa, engana para tirar proveito político. Essa que é a verdade. Todos são iguais ao Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal parece que é melhor. Essa é a verdade. Não um político melhor. Não, entenda, um jogador. Ele é um jogador melhor no jogo. Essa é a verdade no game. Mas ele não é um político melhor, né? É um cara que é um gestor melhor. Não estou dizendo isso aqui. Que como prefeito seria melhor do que o Ricardo, do que... Não. Mas nesse jogo ele está jogando melhor do que todos. Com as armas que tem, com as ferramentas que tem, está tirando o Malafaia do sério. Isso aqui, quer dizer, o Malafaia não está fora do sério, né? Entenda isso. Isso aqui é um comportamento do Malafaia. Quando você vê o pastor Silas Malafaia falar gritando, estribuchando, com a venta, com a boca lá, cuspindo... No fundo, quando termina de gravar, ele tá assim, quando termina, corta, volta ao normal. Isso aqui é tudo um jogo de linguagem que ele usa, é o jeito que ele tem de se expressar. Não tá nem irritado, nem a pressão dele aumenta. Acredite no que eu tô falando, nem a pressão dele aumenta. É assim há 500 anos já. Isso aqui é um teatro exatamente para quê? Para enfraquecer o Pablo Marçal. E aí ele fala, os evangélicos, olha, não é digno de receber o voto. Olha. Paulo, porque mente do voto da direita, dos evangélicos, nem do povo de São Paulo, porque mente, deturpa, engana para tirar proveito político. Essa que é a verdade. Eu tô aqui indignado com esse negócio. Tá nada. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Não tá indignado. Isso aqui é tudo teatro, entende? Tudo teatro isso aqui. Ele viu que não tem mais jeito, não tem mais o que esperar e vai começar a partir para o ataque contra o Pablo Marçal. Já prometeu um outro vídeo para falar sobre esse assunto. Agora, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, que é o que eu prometi. Vou tomar até um café para te falar isso. Depois do 7 de setembro, depois do sábado, você ouviu mais alguma coisa sobre as falas do Bolsonaro, os discursos do Malafaia contra o Alexandre de Moraes? Você viu que isso flopou? Não flopou o evento, quase flopou, mas não flopou. Eu digo flopou a fala deles. Você não tem o discurso deles sendo compartilhado na internet, você não tem, sabe? Tem muito pouco, claro. A mídia deu pouquíssima atenção a isso. E olha que a gente está falando de um ex-presidente da República e de um líder religioso influente no país, que foram de encontro e bateram forte e violentamente contra um ministro do STF. O Nicolas estava lá, vários deputados federais. Não tem. O que de fato repercutiu foi a presença do Pablo Marçal lá. Foi essa treta entre o Pablo Marçal, Bolsonaro, Malafaia, subiu, não subiu, foi barrado, não foi. Isso é o que está repercutindo. Não surtiu efeito nenhum o 7 de setembro.
para essa galera que saiu de casa atendendo pedido. Claro, eu deixo claro para você, quem tá ali não é o eleitor que mora, sabe, no Rio Grande do Norte, do cara que tá lá em Alagoas, que sai para ir para São Paulo, como já aconteceu, né? Dentro do próprio governo Bolsonaro mesmo, eventos em que o cara sai do país inteiro para ir para lá assistir, protestar e se manifestar. O que teve ali, na verdade, foram vários vereadores, vários candidatos a prefeito do interior, vereador da própria cidade, do próprio São Paulo, que sai e vai para lá com a sua tropa para gravar vídeo, para fazer, sabe, foto, para mostrar o apoio popular, para mostrar que tem o apoio da base bolsonarista. Então aquilo ali foi o que tinha. E também, obviamente, evangélicos da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e de pastores ligados a Malafaia. De alguma forma lá, o Jabes Alencar, eu até acho que vi ele lá também ao lado do Malafaia, embora não esteja no Brasil, nem tem igreja no Brasil, né? Tá morando nos Estados Unidos, mas isso mostra que tinha alguns pastores ali com Malafaia, o que ajuda a aumentar a quantidade de pessoas na Paulista, que nem foi, né? Talvez foi o evento que o Malafaia realizou na Paulista que menos tinha gente. Isso já mostra, inclusive, um grande enfraquecimento do Bolsonaro, da figura do Bolsonaro como liderança política no país. Agora, quando o Marçal chega, aquilo muda o jogo. Agora, deixa eu falar para você por que eu penso que o Marçal não comprou essa briga que os caras compraram contra o Alexandre de Moraes. É por medo? O Marçal tem medo do Alexandre de Moraes? O Marçal tem algum acordo com o Alexandre de Moraes? Eu não acho que tem acordo com o Alexandre de Moraes. Nem também acho que tenha razão para ter medo. Só tem medo da justiça quem comete crimes. Não quero dizer que ele é inocente das acusações, não é isso não, entenda. Mas, cara, só tem medo do Alexandre de Moraes quem faz o que o Malafaia está fazendo, né? Que ele fala, vou correr risco. Se você vai subir no trio para cometer crimes com o que você fala, usar a sua liberdade de expressão para cometer crimes, que é bem possível e tem sido feito de forma até reiterada nesse país, sobretudo pelo próprio Silas Malafaia, se você faz isso, você tem que ter medo, sim. Isso é uma verdade. Mas se você está ali, você é um cara que não precisa ter medo, porque você não corre risco, você não faz isso, você não faz o que esses caras estão fazendo, você não brinca com a própria sorte. Então, por que ter medo? O que eu penso é que o Marçal deve ter sido instruído, ou ele mesmo pensou nessa estratégia, de seguir um caminho diferente. Porque talvez as pesquisas qualitativas lhe mostram isso. Dentro da própria base da direita, não vou dizer a bolsonarista, você sabe muito bem, você pode ser de direita e não ser bolsonarista, pode ter, e certamente tem, um número importante de pessoas que não concordam com esse ataque ao STF. Ou você acha que não? Certamente tem, dentro da própria base da direita, um número significativo de pessoas que falam, bom, eu sou de direita, eu até sou bolsonarista, mas eu acho que não cabe o que o Malafaia está fazendo, detonando o ministro da Suprema Corte, detonando Alexandre de Moraes. Eu penso, inclusive, dessa forma, eu Zé Nascimento, eu penso assim. Cara, eu vejo as ações do Alexandre de Moraes podem ter excessos, e talvez ele de fato até tenha nas suas decisões, mas muito do que eu tenho visto, não tudo, mas muito do que eu tenho visto, eu concordo. Então, essa é a base de eleitores que a direita desprezou. Para os bolsonaristas, você tem que ser bolsonarista com pacote completo. O Marçal pode ter enxergado que não. Ele pode ter enxergado, eu quero o voto da direita, mas eu também quero o voto do cara que é moderado, do cara que pensa, pô, tem que ter limite nisso aqui. O Brasil não é uma república de banana, né? Tupiniquim, que qualquer um chega aqui e faz o que quer. Então, eu vou fazer o seguinte, por mais que eu concorde, olha o que eu estou pensando aqui, com algumas coisas que se falam contra o Alexandre de Moraes, eu vou escolher simplesmente não bater nele. Essa pode ser a estratégia do Marçal. E ele se tornou o único, né? Percebeu? A, basicamente, ter esse discurso. Com isso, ele atrai uma atenção de um público moderado, que pensa exatamente como eu estou falando aqui. Não precisa. Tem divergências, discorda, e olha que ele critica o STF. Já criticou várias vezes, como já criticou o Malafaia, como já criticou o Lula, como já criticou o Bolsonaro. Depois ele elogia um, elogia outro. Até o Lula elogiou no último debate que teve. Então, cara, é isso. Eu acho que agora, para fechar o meu comentário sobre isso, é exatamente isso. Depois que aconteceu o 7 de setembro, depois que o Marçal chegou, acabou essa história de que o evento foi um evento contra Alexandre de Moraes. E isso deixou os caras, vou usar até o termo, emputecidos. Me perdoe que não gostou. Ficaram endemoniados, porque eles imaginavam que iam dominar a cena política no país com o discurso contra Alexandre de Moraes, sobretudo depois do X, né, do bloqueio do X, etc. O que não aconteceu. E se isso não acontece agora,
para os caras é um problema, porque era a única arma que tinha para ajudar o Ricardo Nunes nessa fase da corrida eleitoral. Agora os caras vão ter que empreender muito mais esforços. Ou não, quando o Malafaia já faz esse discurso aqui e no final diz ele não é digno do voto dos evangélicos nem da direita, significa exatamente isso. O Marçal cresceu. O Marçal cresceu às custas de um evento que ele chegou no final. Olha que loucura. Ele chegou no final do evento e cresceu com um evento que ele chegou no final, nem subiu no trio elétrico, só foi lá, tirou 2 fotinhas, foi abraçado pelo povo e virou o centro da discussão, o centro do debate. Isso deixou os caras enfurecidos e agora o que a gente vai ver nos próximos dias é o Malafaia fazer o que sempre faz. O que o Malafaia faz? Compra a briga do Bolsonaro e bate em quem quer que seja. Em quem quer que seja. E vai bater agora com força no Pablo Marçal, que tinha até ficado calado, né? Deram uma brigada algum tempo atrás, parou, esperou e agora vai vir com tudo. Então esse é o primeiro vídeo da série que ele está preparando contra o Marçal. Já anunciou que vai ter outro vídeo daqui a pouco, ainda nessa terça-feira, sobre o Pablo Marçal. E a gente vai estar aqui acompanhando para entender até onde isso vai parar. O que mais o Malafaia vai ter que se rebaixar para criticar o Marçal para favorecer os seus aliados políticos. Esse é o tipo de comportamento de alguém. Sabe, alguém disse uma vez, eu não lembro quem foi que disse, que quando você solta uma mentira, não sei se foi Charlie Chaplin e tal, você mente, mas depois você tem que inventar 1000 mentiras para manter aquela mentira que você soltou. Não estou dizendo que o Malafaia é mentiroso com isso. Estou dizendo que quando você entra nesse jogo da política, você acaba depois tendo que tomar mais 1000 atitudes para sustentar aquilo ali, para defender aquilo ali. E às vezes você tem que passar por cima até do que você falava, até das suas próprias ações. E olha que loucura, né? O Malafaia já esteve no palanque do Lula diversas vezes, orou pelo Lula, abençoou o governo do PT durante todo o mandato, todos os mandatos do Lula, de Lula a Dilma. Comprou as maiores brigas pelo Lula. Não é só ele não, é a tropa que está com ele, é o Magno Malta, é Feliciano, essa tropa todinha. Agora essa mesma tropa está do lado do Bolsonaro. Só que perceba que o Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro está inelegível. Em 2026 ele talvez não consiga reverter e talvez não seja candidato. Não vai dar para esperar para 2000 e vral, ele não vai conseguir esperar. Ele está deteriorando-se politicamente. Você vai discordar disso, talvez não, mas essa é a grande verdade. Daqui a pouco, escreva as palavras de Israel Nascimento. Essa mesma tropa vai estar procurando outra figura para apoiar, outra figura para abraçar, seja na linha direita, seja na linha esquerda. Não se espante se isso acontecer. Não fique escandalizado se isso acontecer. Essa mesma tropinha vai estar apoiando uma outra figura. Não vai demorar 3 ou 4 anos, não. Entenda? Daqui a pouquinho essa mesma tropa vai estar de outro lado. Se o Marçal ganha a eleição em São Paulo e faz uma boa gestão, talvez o Marçal é quem vai dar um chute nessa tropa todinha aí. Mas se ele ganhar e quiser, vai estar tudo com ele. Talvez até com ele no segundo turno. Isso é briga de primeiro turno. Agora tá lá. No segundo turno, irmão, se ele tiver no segundo turno contra o Boulos, o Malafaia provavelmente vai estar lá pedindo voto para ele. Porque é o que o próprio Bolsonaro poderá fazer. Então, a política, ela tem dessas coisas, é por isso que o cristão, de verdade, ele vota porque ele é cidadão, mas como eu digo aqui, cara, não se envolve, irmão. Porque tem que fazer essas baixarias que o Malafaia, vez ou outra, tem que estar fazendo, comprando briga com os próprios irmãos para proteger homens que não são dignos de nenhuma confiança. Essa é a grande verdade. Tchau.